eu comecei a ouvir a voz da minha filha que me pedia ajuda, que pedia ajuda. Então eu disse para minha filha, sabe de uma coisa? Escuta, é sua irmã. Mamãe, não dá para ouvir nada. Sim, é sua irmã, ela está pedindo ajuda. Nesse momento, minha filha pega na minha mão e quando ela pega na minha mão, ela diz, não acredito, é a Daniela. Eu disse, você ouviu agora? O policial volta e me mostra um tambor. Quando eu vi o tambor, eu disse que já tinha visto aquele tambor antes, quer dizer, para mim aquele tambor não significa nada. Então ele me diz, abra a foto, senhora. Então eu começo a abrir a foto dentro do tambor. Eu vejo as nádegas de uma pessoa e os pés dobrados. Estava de cabeça para baixo. Quando eu a vi, eu disse, sim, é minha filha. O saber, exatamente. Porque fez o que fez com ele? Por que acabar com a vida dele de uma forma tão violenta? Porque psicologia pós-morte diz que ela sofreu antes de morrer. Já se passaram mais de 2 anos desde o feminicídio de Daniela Zabauza, cujo corpo foi encontrado em condições lamentáveis fora da casa do ex-parceiro. Desde esse dia, tudo mudou para a dona Matilde e para sua família. Hoje, viver sem ela e buscar justiça se tornou uma luta muito difícil de suportar. Meu nome é Matilde Pérez Vasques e estou aqui para falar sobre o feminicídio da minha filha Daniela Jasmin Zabauza Pérez e pedir que seja feita justiça. Minha filha, no dia 19 de junho de 2023, saiu para trabalhar como todos os dias. E, ao sair de casa, eram 7h20 da manhã. No decorrer do dia, às 6 da tarde, quando ela já estava saindo do trabalho, começamos a ligar para ela para que nos dissesse onde estava e como estava vindo, mas infelizmente não obtivemos resposta. A menina não atendeu o telefone. Posteriormente, uma das minhas filhas está falando ao telefone com uma das irmãs, comentando se contava ou não contava. Nesse momento, fiquei em choque, pois pensei, não há mais ninguém aqui além de nós. Então, do que você está falando? Nesse momento, minha filha me diz, ela fala, sabe de uma coisa, fala você. E coloca o telefone no Viva Voz. Quando coloca no Viva Voz, nesse momento ela me diz, mãe, estou preocupada porque Daniela não responde ao meu celular. Então, nesse momento eu disse, sabe de uma coisa? Eu também tenho ligado para ela e ela não me atende. Na verdade, eu também já estou preocupada. E ela me diz, não mãe, espera aí. Mas não é só isso, ela também não atende minhas ligações. Mas ela acabou de me mandar uma mensagem e assim que eu abri, eu disse, essa não é minha irmã. Então, naquele momento, meu peito começou a acelerar porque eu senti, não sei, não saberia como explicar, um desespero naquele momento. Então, continuamos ligando insistentemente para ela e ela não atendeu. Então, minha filha me disse, mãe, o que a gente faz? Então, eu disse, bom, o típico, temos que procurá-la. Naquele momento me veio aquela incerteza sobre as coisas que aconteceram de manhã. Acontece que minha filha sai às 7h20 da manhã. Nesse momento, me liga o marido o ex-parceiro da minha filha, o pai dos filhos dela, e ele me diz, senhora, estou trazendo umas coisas para o meu filho Daniel. Nesse momento falei para minha filha, sabe filha, Aldo está lá fora, por favor pega o que ele trouxe e deixa aí que depois eu pego. Sim, mamãe. E ela foi. Então, quando dá 9 da manhã, o cara volta para minha casa dizendo que ia ver os filhos dele porque estavam doentinhos. Então, desde o momento em que ele chegou, eu senti um desespero por dentro, uma angústia. Não saberia explicar em palavras naquele momento. Ele está em casa e ligo para uma das minhas filhas. Sabe de uma coisa, filha? O Aldo está aqui. E a verdade, eu me sinto mal, não estou me sentindo bem. Ai, mãe, eu vou com você. E minha filha foi e ficou lá comigo enquanto ele estava em casa. Ele saiu da minha casa por volta de 15 para meia-noite. Quando ele saiu,
Eu sentia essa angústia, esse desespero, mas tudo bem, deixei passar porque eu não sabia o que era, não sabia explicar. Então, às 6 da tarde, retomando, quando era para procurarmos a Daniela e ela não respondia, me veio toda aquela lembrança. Então eu disse, sabe de uma coisa? Ele vai estar com ela. Ai, mãe, não sei por que eu disse isso. Essa angústia que eu sentia me dizia que ele ia estar com ela. Ai, mãe, não acho. Sabe de uma coisa, mãe? Vamos procurar por ela, não se preocupe. E elas foram procurá-la com os tios, primos e amigas com quem elas achavam que ela podia se encontrar. Então a menina me liga e diz, sabe de uma coisa, mãe? Diz ela. Acabou de me ligar um colega da Daniela e me disse que eles sempre compartilham a localização, porque a equipe de trabalho sempre se reunia em um certo lugar. E ele me disse que a Daniela avisou que não iria trabalhar de manhã porque ia ficar em casa, pois as crianças estavam doentes. Então ele não desconfiou, porque quando ele checou a localização da Daniela, mostrava que ela estava na minha casa por volta das 10 da manhã. E nesse horário, quem estava na minha casa era ele. Nesse momento, minha angústia aumentou, pois pensei, ele estava com o telefone da Daniela, está com ela. Então, minha filha me disse que o rapaz não tinha falado com elas antes, não tinha falado com a gente antes, porque, bem, ele não viu maldade na situação, mas aí ele ficou inquieto quando viu aquilo, que ele também quis ligar para ela. E Daniela nunca respondeu, por isso ele estava procurando a irmã para perguntar se Daniela estava bem. Então, naquele momento, eles estavam procurando por ela em todos os lugares. Eles me dizem, mãe, o que fazemos? É que eu já perguntei para a Daniela. E, na verdade, ela está me respondendo coisas sem sentido por mensagem, porque nunca atendeu a ligação, só respondeu por mensagem e diz, ela está me respondendo coisas sem sentido, que quer dizer, isso não é normal na minha irmã. Então me perguntam, o que fazemos? Eu disse, sabem de uma coisa? Venham para casa, aqui todos juntos, como sempre fizemos. Encontramos uma solução. Então eles foram para casa e já estando em casa, começamos a nos perguntar, o que fazemos? Então, de repente, meu genro me disse para ligar para o 911. Perfeito, ligamos para o 911. Expliquei a situação e a atendente, muito gentil, disse, senhora, não existe mais o protocolo de esperar mais de 24 horas. No momento em que a senhora perceber que um familiar ou conhecido não aparece, pode ir fazer a denúncia de desaparecimento. Já passamos todas as informações para a Polícia Municipal, Estadual e Federal, mas precisamos de uma ficha de busca. Por isso, a senhora deve ir à Delegacia de Desaparecidos. Eu disse, perfeito, então vou desligar a ligação e assim que desliguei, já tinha uma viatura na frente da minha casa. Eu saí e a viatura já estava perguntando se a gente tinha feito uma denúncia por telefone e começou a nos fazer perguntas. E o policial me dizia, daqui a pouco ele aparece, senhora. Nessa hora já eram praticamente 10 da noite. Então ele me disse, daqui a pouco ele chega, você vai ver. Eu só pensava, que Deus faça a sua obra. Nesse momento eu recebo uma ligação dessa pessoa, do suposto. O policial me diz, atenda, então eu atendo. Então eu comecei a perguntar para ele sobre minha filha, aí ele me disse que sim, que tinha visto ela de manhã, começou a me falar várias coisas, né? Então, nesse momento o policial me disse, sabe de uma coisa? Me coloque no Viva Voz, deixa eu falar uma coisa. E eu disse, sim, tudo bem. Eu já tinha colocado no Viva Voz. Então o policial disse, senhora, pare de enrolar, por favor. Vá fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia para que procurem sua filha e diga tudo o que tiver que dizer. Então o homem do outro lado da linha me pergunta, você vai fazer a denúncia? Eu disse, claro que sim, vou fazer a denúncia porque é minha filha. E se ela não chegou, isso não é normal. Então ele me diz, ai senhora, é que... Eu disse, sabe de uma coisa? Em primeiro lugar, eu disse, para mim, você foi a última pessoa que a viu, porque ela pegou as coisas do menino com você, e para mim, você foi a última pessoa que teve contato com ela, que eu soube. Então, nesse momento, ele me diz, não senhora, sem problema, a senhora sabe onde eu estou.
Sabe a que horas eu abro a papelaria? Porque a mãe dele abriu uma papelaria para ele, para mantê-lo ocupado. Então, já quando ele começa a me dizer coisas que me fizeram suspeitar ainda mais, que ele a tinha, que ela estava com ele, que ele a mantinha privada de sua liberdade, coisas como, sim, eu a vi de manhã, ela me pediu dinheiro. Disse a ela que não tinha todo o dinheiro na hora, mas pedi para me acompanhar até minha casa, onde eu entregaria o valor. Então, nesse momento eu disse, espera aí, quer dizer, você já está me dando mais indícios. Naquele momento, então tudo isso a gente estava gravando. Ele me disse e perguntei, então ela foi com você para sua casa? Sim, mas daí ela me acompanhou para abrir a papelaria. Abrimos a papelaria e já eram quase 8h30 e ela foi embora porque disse que ia trabalhar. Eu disse que podia levá-la, mas você sabe como é sua filha. Ela não quis que eu a acompanhasse e foi embora sozinha. Então, nesse momento, eu juro, nesse momento, eu senti que meu coração se partia, porque eu pensei, ele a viu, ou seja, ela estava com ele. Então, eu disse ao policial, sabe de uma coisa? Ele está com ela. É que não podemos fazer nada, senhora, se não houver uma investigação prévia, se não houver uma denúncia de desaparecimento, não podemos fazer nada. Então o policial me disse, sabe de uma coisa? Vá fazer a denúncia. O rapaz do outro lado me diz, sabe de uma coisa? Bom, eu já estive procurando por ela com amigas e não a encontrei. Vou continuar procurando. Se souberem de algo sobre ela, me avisem. Eu disse, sim, tudo bem. Depois ele me diz, sabe de uma coisa? Melhor. Eu disse, como assim você vai buscar as crianças? Eu vou agora buscá-las. Sim, para levá-los, assim vocês podem procurar a Daniela com calma. Eu disse, não sabe de uma coisa? Nem se incomode, por que não? As crianças não vão com você, por que não? A Daniela tinha me dito que ia me deixar as crianças esses dias. Eu disse não. Enquanto minha filha não me disser para deixar as crianças com você, eu não vou deixá-las, mas são meus filhos. Pois é, são seus filhos, mas eu não vou deixá-los com você. Assim vocês podem procurar a Daniela, mas não deixarei as crianças com você. Então ela já disse, se souberem algo da Daniela, avisem. Eu disse sim, tudo bem. E ela desligou, e aí quando desligou, minhas meninas me disseram, desculpa, o que você quer fazer, mamãe? Eu disse, sabe o que, filha? Eu disse, vocês já foram procurá-la, já foram ver, mas eu não. Façam-me um favor, me levem até a casa desse cara. Não, mamãe, me levem. E sim, me levaram. Para você ter uma ideia, já eram praticamente 11 da noite e me levaram. Ele andava de moto. Ao chegarmos na esquina da casa dele, vi a moto parada em frente à casa dele. Então, quando vi a moto, meu coração pulou e eu disse, aí está, ele está com ela. Por quê, mãe? Ele disse que estava procurando por ela, ele disse que estava por lá, porque eles estavam por aqueles lados procurando por ela. É impossível que em menos de 10 minutos ele já esteja aqui. Aí está, ele está com ela. Não, mãe, ele está com ela. Nesse momento, minha filha e meu genro ficaram no carro, enquanto outra das minhas filhas me acompanhou para bater e ver. Fomos e, claro, não iam abrir para a gente. Falei para minha filha, sabe de uma coisa? Deixa eu ver. E eu atravessei para frente da casa para ver se via alguma luz, algo que me indicasse que tinha alguém lá, mas tudo estava apagado. Mas naquele momento, era como se fosse algo fora do normal. Eu comecei a ouvir a voz da minha filha me pedindo ajuda, pedindo socorro. Então eu disse para minha filha, sabe de uma coisa? Escuta, é sua irmã. Mamãe, não ouço nada. Sim, é sua irmã pedindo ajuda. Nesse momento, minha filha pega na minha mão e quando ela pega na minha mão, ela me diz, não acredito, mamãe, é a Daniela. Eu disse, você já ouviu? Ela disse, sim, está pedindo ajuda. Sim, então ligamos para a polícia de novo, a polícia foi lá e a mesma coisa aconteceu de novo. Senhora, não podemos fazer nada. Enquanto não houver um boletim de ocorrência por desaparecimento, não podemos fazer nada. Então, naquele momento, imagina a impotência, a raiva na coragem, o desespero. A dona Matilde tinha certeza de que sua filha estava dentro daquela casa e por isso não queria sair dali.
esperando qualquer sinal, qualquer movimento que pudesse surgir daquele lugar. Mas também sabia que precisava ir fazer a denúncia. Assim, com toda a dor, voltou para casa para juntar os documentos, a certidão de nascimento, as fotos e tudo o que pudesse ajudar a encontrá-la. E aí uma das minhas filhas me disse, sabe de uma coisa, mãe? Não se preocupe, eu vou ficar de vigia na frente da casa dela. Você vai fazer a denúncia. E ela ficou lá fora. Exatamente, não dá para dizer que colada na porta, porque seria ilógico. Mas ela ficou por perto, observando a situação, vendo se não havia nenhum movimento fora do comum. Fui à delegacia de pessoas desaparecidas enquanto ela, desde que não achamos minha filha, ela começou a postar nas redes sociais pedindo se alguém soubesse da Daniela, por favor avisasse a gente, que pedisse uma oração para poder encontrá-la. E a noite toda ficamos em contato por telefone, por WhatsApp, fotos, tudo, né? Então, muita gente de verdade, muita gente se solidarizou com a gente e muita gente falava comigo. Conhecidos da promotoria, conhecidos de autoridades, sabem de algo? Olha, eu vou entrar em contato, eu vou fazer. E bem, às 5:30 da manhã, um dos policiais investigadores me disse, sabe de uma coisa, senhora? Disse, é tanta a sua insistência que vamos ir até onde a senhora diz que sua filha pode estar. Mas uma coisa eu lhe digo, se encontrarmos sua filha lá e ela nos disser que está lá por vontade própria, nós não podemos fazer nada. Eu disse para eles, não importa. Me disseram que ela está lá, que ela disse que está lá porque quer. Vá em frente. Então, antes de irem embora, eu comentei com eles, sabe o quê? Não sei se agi certo ou errado, mas alguém ficou de guarda fora da casa dela. O policial disse, não se preocupe, senhora, não há problema. Só que quando chegarmos, que a pessoa que está lá nos localize para não ficarmos andando por aí procurando, mas sim que nos leve exatamente ao lugar. Ah, eu disse perfeito. Então já avisei minha filha. Sabe de uma coisa? Eles vão para aí e, por favor, quando chegarem, você vai reconhecê-los. Então, sim, assim que chegaram, minha filha começou a me mandar fotos. Mãe, já chegaram, mãe? Estão tocando, mãe? Não abre. Mãe, que eles vão esperar até às 7 da manhã, que era a hora que a papelaria abria, então eles esperaram até às 7 da manhã. Eles foram até a papelaria e, claro, não abriu. Então, quando não abriu, os policiais começaram a fazer perguntas ali nos arredores. E por volta das 7:20 eles voltam para lá na delegacia de desaparecidos. Toda a equipe que tinha ido, então não me deixavam me mover, porque eu tinha que esperar o doutor que tinha que tomar meu depoimento, que tinha que preencher documentos. E bom, perguntei, que horas a pessoa chega? Responderam, entre 8 e 9. Perguntei se dava para fazer algo, pois já estava desesperada de esperar. Sei que minha filha está lá, esperando para ver que providências serão tomadas e quero estar presente. Então me disseram, não, é que não pode ir. Infelizmente, eram 7:20 da manhã, ou seja, logo depois que chegaram os do time que tinham ido para lá, minha filha me liga. Ela pergunta, mãe, onde você está? Respondo, estou na delegacia de desaparecidos, não me deixaram sair. Mamãe, te mandei uma foto. Então eu disse, bom, abro a foto e quando abro a foto, vejo um tambor. Então eu disse, o que é isso? No chão onde está o tambor, eu vejo uma sacola e fora da sacola, ao abrir a imagem, eu vejo que está o RG da minha menina, batons e perfumes. Nesse momento que eu já estava com o Viva Voz ligado, a doutora que estava comigo naquele momento me disse, o que é isso? Então minha filha já disse, é a bolsa da Daniela. Nesse momento, a doutora grita e começa a chegar a equipe que tinha ido anteriormente procurá-la. E ela menciona a situação para eles. E nesse momento, todos começam a correr. Aí, nesse momento, eu senti que ia enlouquecer. Porque eu disse, tipo, o que está acontecendo? Começa várias pessoas ali a gritar, o coronel? Onde está o coronel? Não, que uma equipe vá para lá nesse momento, outra fique aqui.
para fazer com que o juiz assine a ordem de busca. E começa a ver gente correndo. E nesse momento eles vão embora e eu ainda fico lá porque não me deixavam me mexer. E pouco antes das 8 da manhã, novamente minha filha me liga e me diz: Mamãe, encontraram um corpo? Naquele momento, quando ela me disse: Mamãe, encontraram um corpo, eu disse: Como assim um corpo? Mas é sua irmã? Mamãe, é que eu não sei, encontraram um corpo. Então, naquele momento, eu realmente senti que estava enlouquecendo. E a equipe de atendimento médico de lá mesmo começou a me atender. Naquele momento não me deixaram me mover, claro, eu queria correr, eu queria ir ver. Então me colocaram em uma sala, ficaram conversando comigo e me disseram que eu precisava me acalmar, porque senão não poderíamos fazer nada naquele momento. Que eu tinha que assinar naquele momento todo o protocolo do que era o desaparecimento, porque já não era mais necessário que fosse uma busca por desaparecimento. E até que me entregaram os papéis e eu assinei tudo o que precisava assinar. Já eram praticamente 9 da manhã quando me deixaram sair dali. Assim que me disseram, pode ir, agora a gente te leva. Meu genro me disse, sabe de uma coisa? Vamos embora. Porque ele ficou comigo a noite toda. Eu entrei no carro com ele e fomos embora. Assim que chegamos, a casa e a rua onde fica a casa da mãe desse cara estava tudo isolado e nós passamos. E assim que chegamos, eu quis me aproximar para ver o corpo, para ver se era minha filha. Eu queria ver. Quando me aproximei, um policial disse, sabe de uma coisa, senhora? A senhora não pode passar deste limite. Porque se a senhora passar, vai contaminar, não sei como se diz, a área de evidências. Então eu disse, bom, eu quero ver o corpo que encontraram, eu quero ver se é minha filha. Então um policial do IML, uma pessoa do IML me disse, sabe de uma coisa, senhora? O que eu posso fazer por você é trazer uma foto. Então eu disse, traga para mim, quero ver se é mesmo minha filha. E nesse momento, o policial volta e me mostra um tambor. Então, quando eu vi o tambor, eu disse, é que esse tambor eu já tinha visto, ou seja, para mim esse tambor não significa nada. Então ele me diz, abra a foto, senhora. Então eu começo a abrir a foto dentro do tambor. Eu vejo as nádegas de uma pessoa e os pés dobrados. Ela estava de cabeça para baixo. Quando eu a vi, eu disse, sim, é minha filha. O corpo, a figura, o calçado. Sim, é minha filha. Naquele momento, você olha para todos os lados. Você não sabe o que fazer. Daí já não deixaram a gente se mover. Nos mantiveram lá, perguntando, investigando, checando. Começaram a recolher câmeras, evidências de todos os arredores. A pessoa que encontrou a bolsa, que percebeu a bolsa, foi um tio. Como te falei, como ela ficou postando a noite toda que estávamos procurando a irmã, vários familiares chegaram. Então, um dos tios se aproximou do container e viu a bolsa. E levantou a bolsa. E quando ele levanta a bolsa, pergunta para eles, vocês sabem de quem é essa bolsa? Então, quando vem a bolsa, ela, nesse momento, fica louca de pânico e começa a gritar, não, não, não.
Então, uma das primas, filha desse tio, diz para ela: Jéssica, reage. Essa é a bolsa da Daniela. Quando ela diz essa é a bolsa da Daniela. Aí o tio se assusta e a solta, que foi quando ela caiu no chão, que foi quando caíram a identidade, os batons, os perfumes. Então, imagina o choque da minha filha e o choque do tio, né? Porque o tio já tinha visto o corpo, mas ele não disse nada, para não deixar a irmã ainda pior. Ele esperava que chegasse o esquadrão que estava encarregado da busca para que eles fossem os que fizessem o registro de tudo isso. E daí, diretamente em caminhonetes das promotoria, nos levaram direto para a 14. E na 14, aí começam de novo as perguntas, né? Tudo. O que a gente sabia? Também o porquê de termos essa dúvida de acreditar que estava ali. Então, bom, a gente comentou sobre tudo, né? Sobre a violência que minha filha sofreu com ele, sobre o fato de ela ter decidido se separar dele, quando a violência já não era só contra ela, mas também contra os filhos dela. Foi quando ela decidiu se separar dele. Ele que atormentava, ele que ela amedrontava. E a pergunta vem de: e por que sua filha não procurou apoio? Não é que minha filha não tenha procurado apoio. Minha filha foi ao Instituto da Mulher para pedir ajuda. Mas, infelizmente, a incompetência das pessoas que estão à frente desse tipo de autoridade, ao invés de te apoiar, te fazem desistir. Minha filha foi fazer a denúncia para obter proteção, para que isso parasse de exercer essa violência contra ela. E quando ela estava no último filtro, a pessoa que o juiz, o advogado, não, que já tinha que escrever e assinar o último documento para que minha filha recebesse o apoio, disse para ela: ai, senhora, mas a senhora percebe que quem está denunciando é o pai dos seus filhos? Claro que sim. Ai, senhora, mas a senhora sabe que ele pode ser preso? Claro que sim. Ai, senhora, mas o que a senhora vai dizer para os filhos dela? Se o pai deles está preso, a senhora vai dizer que foi culpa dela? Ai, senhoras, e se ele for preso, quem vai sustentar a senhora ou quem vai dar dinheiro para os seus filhos? Bom, isso é o de menos. Eu tenho minha família me apoia. Não, senhora. Mas é que perceba, se a senhora assinar esse documento aqui, vão levar a senhora para uma casa de proteção e nessa casa a senhora não vai poder ver nem sua mãe, nem suas irmãs, nem ninguém da sua família. Então, minha filha disse: não, não, quer dizer, como assim? Eu não vou mais poder ver a minha mãe, minhas irmãs? Não, então não é, senhora, não vai assinar? Não, então não. E foi aí que fizeram ela desistir. Então é aí que neste momento, depois de toda essa trajetória e de ver as questões, e eu digo, como é que essas pessoas ineptas, em vez de apoiá-la, foram capazes de fazer tudo isso com ela, né? Eu penso que, ok, sim, é verdade, filha, você vai deixar de ver sua mãe e suas irmãs, mas vai ser por um tempo, enquanto tudo isso chega a um fim adequado. Mas, infelizmente, não a acompanharam, não a apoiaram e infelizmente isso terminou nisso que agora estamos vivendo. Depois de reunir todos os indícios e após encontrar o corpo de Daniela no local, foram as causas que possibilitaram emitir a ordem de prisão contra Aldo N., suposto feminicida de Daniela Zabauza. Infelizmente, isso aconteceu 4 dias depois dos fatos, o que dificultaria a busca para poder localizá-lo. O corpo foi reconhecido por meio de uma foto lá mesmo na promotoria. Não mostraram para mim, mostraram para o meu genro. Eu tive que reconhecer o corpo diretamente quando o buscamos no IML. E como ele estava. Juro para você que
Eu acho que ninguém merece passar por isso. Para recolher o corpo da minha filha, primeiro me pediram que a funerária já estivesse presente. Em segundo lugar, eu tinha que ver o corpo da minha filha atrás de um vidro. E ver a minha filha foi brutalmente tratada, tinha feridas no corpo dela. Dentro da situação houve um impacto de bala também. E a forma como ela estava, a verdade, no momento me deixou tão impactada que quando eu a vi eu dizia, não é minha filha, ou seja, ela não é minha filha, não é minha filha. E para a irmã dela que estava comigo, a mais velha me disse, mãe, é a Daniela, olha direito. E sim, era minha filha, Daniela, ou seja, sim, mas eu, dentro de mim, dizia, eu me recusava a acreditar. Vamos. Naquele momento, nós velamos, mas foi velado só o corpo, com o caixão fechado. Pelas condições em que ela estava, eu senti que ela não merecia que ninguém a visse daquele jeito, porque você sabe que geralmente tudo isso causa um certo sensacionalismo, né, entre as pessoas. Então, de qualquer forma, as pessoas que estiveram conosco, eu queria que lembrassem dela como ela sempre foi. Inclusive, duas das irmãs nem sabem, nem souberam como minha menina ficou no final, porque eu quis poupar elas desse sofrimento. Eu quis evitar que elas ficassem com essa imagem da irmã delas. A única que sabe é a mais velha, que sempre esteve comigo em todo esse processo. Ela é quem sempre me acompanhava na promotoria, foi quem me acompanhou para ver o processo, para ver tudo o que foi diagnosticado nela. No laudo dela de o porquê de terem declarado como feminicídio, segue um protocolo de luta contra instituições, contra lugares. Graças a Deus, desde o momento em que chegamos à promotoria, que foi determinado que realmente era o corpo da minha filha, que as crianças também não podiam ser vulneradas pela situação. Ali mesmo na promotoria, foi feito o processo para que nos fosse concedida a guarda e custódia provisória das crianças, para que as crianças não precisassem ir para nenhuma instituição fora de casa e ficassem conosco, e nos apoiaram, nos ajudaram nesse aspecto. Infelizmente, depois de sair dali, muitas outras coisas aconteceram, né? Os direitos das crianças são violados no sentido de que as crianças perdem o seguro porque ela era quem lhes dava a seguridade social. O filho dela, o mais velho, da minha filha, tem uma doença que em certo momento corria o risco de perder a vida. Graças a Deus, depois de todo esse processo, de tudo isso, e com a ajuda de algum juiz e de vários advogados, conseguimos já obter o direito novamente de que as crianças estejam com o seguro social. Já foi aceita a pensão por orfandade, na qual já entregaram o seguro para as crianças novamente. Agora o menino volta a retomar novamente o seu tratamento. Falando do mais velho, que era quem corria mais risco. E, bem, dentro da situação as coisas vão se ajeitando aos poucos. Em relação às crianças agora, mais do que nunca, o que realmente nos mantém de certa forma vulneráveis é saber que o cara ainda não foi localizado, né? E que, de certa forma, temos que continuar seguindo esse protocolo de medidas de segurança por causa da maneira tão cruel como ele tirou a vida da minha filha. O Ministério Público já tem um inquérito completo e sabe-se que há uma equipe responsável pela busca do ex-companheiro da sua filha, que tem um mandado de prisão e um alerta vermelho de localização.
Mas até agora não foi obtida nenhuma informação positiva sobre o paradeiro dele. Mas a pergunta aqui é: como foi que Daniela conheceu seu ex-companheiro? Minha menina o conheceu muito nova. Minha menina tinha cerca de 16 anos. Ele era irmão de uma colega dela do ensino médio. Foi assim que ela o conheceu, pois ele começou a cortejá-la. De certa forma, em casa éramos só minhas 4 filhas e eu não tinha pai. Então, bem, ela se sentiu protegida, sabe, atraída. Ele não era violento, ele era muito atencioso com ela. Naquela época, eu não achava que ele fosse uma má pessoa. Eu não via nenhum motivo para que ela mantivesse um relacionamento com ele de namoro. Aos 19 anos, minha menina engravida. Foi por causa disso que ela decidiu. Então, ela começaria um relacionamento sério com ele. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. Porque ela sai de casa para ir morar com ele e ela começa a parar de falar com a gente, de ir em casa. Então começaram a acontecer coisas que pra gente era meio estranho, tipo, o que está acontecendo? De repente ela dizia: "Mãe, não tenho dinheiro para ir." Então a gente oferecia buscar e perguntava se ela queria vir. "Sim, mãe." A gente ia buscá-la, trazia ela e antes dele voltar a gente levava ela de volta, coisas assim. Então, de repente ela não falava nada pra gente, não falava nada. Mas esse tipo de situação realmente começou a nos deixar preocupados. Depois, ela engravidou de novo. Em menos de um ano, ela teve seus 2 filhos pequenos. E ela começou a estudar, me disse: "Mãe, você me apoia? Eu te apoio." Ela começou a estudar. Eu cuidava das crianças para ela, também ajudava com as despesas que ela tinha com a escola, mas ela começou a faltar e eu perguntei: "O que aconteceu?" "Não é que Aldo fique bravo, mas ele não quer mais que eu vá, me deixou trancada, coisas assim." Então eu disse: "Filha, isso não é normal." Ai, mamãe, bom, ficou assim. Uma vez fomos visitá-la em sua casa e quando chegamos, o menino, que na época devia ter uns 3, 4 aninhos, algo assim, estava com uma bochecha roxinha. Então eu perguntei: "O que aconteceu com o menino?" "Ai, mamãe, é que ele caiu e se machucou." Eu disse: "Ai, filha, mas essa pancada, ele se machucou, mamãe." Bom, ficou assim. Depois, acontece que foi quando ela fez a denúncia, que quis fazer a denúncia e ela decidiu se separar. Ela se separou dele naquela época, mas ele volta a procurá-la, ele está cantando para ela, falando com ela sobre a lua e as estrelas. Ela voltou a cair, ela voltou a ceder, eu infelizmente, talvez ruim ou bom, não sei, tudo depende de como cada um vai vivendo as coisas. Mas eu dizia, sempre pensei que o mais negado é o mais desejado. Então eu pensava, o que eu ganho tentando pressioná-la ou segurá-la? Se eu sei que ela vai vê-lo escondida, então é sua decisão, filha. Sim, mamãe, eu vou. E ela voltou a morar com ele, voltou a ficar com ele. Novamente, ele começa a exercer essa violência contra ela de novo. Então, foi aí que eu conversei com ela e disse: "Olha, filha, nem você nem ninguém merece viver assim, porque você é muito bonita." "Não, mamãe. E com as crianças, quem vai me querer?" "Não, filha, você está enganada." "Quer dizer, ele está te manipulando, como assim?" "Claro que sim, você é muito bonita e mesmo com 2 ou até 5 filhos, se alguém realmente te amar, vai te valorizar. Por favor." Bom, então por causa disso, de repente um dia ele me disse: "Mãe, quero ficar com você. Olha, você já pensou bem?" "Sim, mamãe." Então ela volta para casa e começa a nos mostrar fotos, vídeos de como ele batia nela, não, do que ele fazia.
áudios, vídeos onde só se ouve o áudio, que ela gravava quando ele a agredia. Então perguntei para ela, não, por que você decidiu se separar? Qual é a questão? Mãe, ela falou que ele tem agredido as crianças e para mim isso não dá mais. Ou seja, agora essa agressão era contra os filhos dela, não só contra ela. Então ela disse que foi por isso que decidiu se separar. É aí que ela conta pra gente que aquele hematoma que o menino tinha foi uma pancada que ele deu. Então foi quando eu disse pra ela, filha, como você permitiu isso? Mas aqui a questão é que, bem, ela ficou grávida, ou seja, foi quando ela estava grávida do bebê que ela deixou de 10 meses. Então, ela chorava e me dizia, mãe, é que eu vejo que você não fica feliz. Eu digo, filha, não é que eu não fique feliz. Um bebê é bem-vindo em qualquer condição, mas isso te prende de novo. Isso te prende de novo? É. Bem, quanto a isso, bom, ela fica em casa, ela está comigo. Mas ele continuou assediando-a. Ele não parou de assediá-la, ele a procurava, tinha ciúmes dela. Inclusive, ela teve que mudar de emprego 3 vezes, porque ele ia até lá e a agredia. No setor, nos locais de trabalho dela, ele ia lá e se havia conversando com algum colega, ameaçava até os colegas e ela me dizia, mãe, eu morro de vergonha. Ela diz, ver que meus colegas não podem nem ficar tranquilos porque esse cara vem importuná-los. Eu conversei com ele, mas, de certa forma, sentias que havia respeito, mas de certa forma não. Quer dizer, houve um momento em que, de verdade, eu realmente disse para ela, sabe de uma coisa? Não quero mais que procure minha filha. Quer ver as crianças? Tudo bem. A gente pode fazer tudo legalmente, né, para que as coisas sejam com protocolos, mas sabe de uma coisa? É que, não, para mim, sua filha e o que ela prometeu, digo, o mesmo. Você prometeu muito a ela e veja o que faz. E supostamente, ele já fazia 2 semanas que ele já tinha mudado a atitude dele em relação a ela. Minha menina me dizia, mãe, ele está calmo, já conversei com ele, ele está calmo. Mas não era que ele estivesse calmo, ele estava ajeitando as coisas, eu acho. Houve ocasiões em que ele chegou a ficar na casa enquanto ela trabalhava, com o objetivo e o propósito de ficar com as crianças. De ficar um tempo lá com as crianças, e eu deixava nesses momentos, então, tá bom, então fica com as 3 crianças um pouco, se você quiser, enquanto eu faço algumas coisas. E uma das situações que foi uma das discussões que tivemos eu e ele, foi que em uma dessas vezes que ele ficou com as crianças, o menino tinha 7 anos, a menina tinha 6 anos e o bebê era um bebezinho de meses. A menina se aproximou do carrinho e, sem querer, virou o carrinho e o bebezinho caiu no chão. E quando o bebê cai no chão, esse homem pega, levanta o bebê e o coloca de volta no carrinho e começa a chutar a menina. Então foi aí que eu disse não. Quer dizer, por mais que a menina tenha sido culpada, essa não é a forma de resolver. Então, essa foi uma das questões que fez com que eu já não permitisse mais que ele fosse lá em casa ficar com as crianças. Sim, que fosse vê-los se quisesse. Mas como eu disse para ele, enquanto quiser resolver as coisas direitinho, podemos fazer isso legalmente. Então era basicamente isso. Depois eu trabalhava em obras, né? Trabalhava com encanamento, né? Trabalhava com eletricidade. A mãe dele colocou a papelaria ali perto da casa deles para que ele ficasse ocupado o maior tempo possível. E no geral, ele estudou, não terminou a faculdade, era muito bom com tecnologia. Eu acho que ele ainda deve ser, porque já houve ocasiões em que nossos celulares foram hackeados. Inclusive, as redes da minha filha Daniela. Depois que ela partiu,
De repente, continuavam usando as redes sociais da minha filha e ninguém tinha as senhas dela, só ele. Eu tenho a minha ideia, vamos... Mesmo assim, talvez não seja a ideia que todo mundo compartilha, mas eu sinto para mim, no fundo do meu ser, eu sinto que ele tinha tudo isso planejado. Para mim, primeiramente, ou levá-la. Na segunda, ele sabia que minha filha compartilhava a localização dela. Por que ele levou? Por que ele estava com o telefone da minha filha carregando? Por que apareceu na minha casa? Para mim, isso é um indício de que ele queria dizer: estou aqui presente, não sei nada sobre ela. Próximo. O porquê colocar minha filha em um tambor. Para mim, colocá-la em um tambor não era para deixá-la lá, não era para deixá-la na rua e que as pessoas a encontrassem. Para mim era fazê-la desaparecer. A senhora acha que a razão pela qual essa pessoa cometeu o ato foi porque não suportou vê-la seguir em frente. Ela considera que incomodou vê-la se sentir livre, melhorar aos poucos e voltar a ser a mulher que era antes, alegre, cheia de ânimo e com vontade de compartilhar seu tempo com seus filhos e com suas irmãs. O menino atualmente tem 9 anos. Ele relativamente sabe do acontecimento. O dia em que minha filha não chegou, o dia em que minha filha não aparecia, ele me disse: Abby, me chamam de Abby. Abby, minha mamãe não vai voltar. Foi quando ele me disse: sim, papai, sua mamãe vai voltar, vamos procurá-la e vamos trazê-la para você. Então ele me disse: não, Abby, meu pai matou minha mãe. Então eu me viro, olho para ele e digo: por quê? Como quer dizer? Por que você está me dizendo isso? Sim, Abby, minha mãe não vai voltar mais. Não sei. Quer dizer, por quê? Ele tinha isso na cabeça. Fazia muito tempo que ele não via o pai. Porque até naquele dia que ele foi lá em casa, como te falei, ele não viu, pois meu filho estava na escola. Então, não sei de onde ele tirou isso, mas ele me disse isso. Sim, ele teve ajuda psicológica. Ele recebeu alta. Atualmente, estou levando ele para terapia de linguagem porque a fala dele não é ideal. E a especialista em terapia de linguagem pediu para encaminhá-lo novamente para receber atendimento psicológico. A menina, de certa forma, também tem noção do que aconteceu, porque tudo foi muito rápido, tudo foi como um trovão naquele mesmo dia. Mas ela, por ser criança, é mais apegada à minha filha, a mais velha, que está me ajudando com elas. Eu sinto que, de certa forma, continuar nesse ambiente familiar no qual eles já estavam relativamente incluídos no momento do acontecimento foi um divisor de águas. Em tudo isso, eles se sentiram dentro do ambiente familiar, se sentiram apoiados e amados. Então, a menina está nesse mesmo caminho. Naquele momento ainda foi muito difícil, porque minha filha, a mais velha, tem 2 filhos. Um mais velho que todos eles e outro da idade da menina. Então, foi muito difícil incluí-los no âmbito familiar. Minha menina, que tinha 2 meninos, passou a ter 5 sob sua responsabilidade praticamente. Eu, entre as coisas, estou no foco, porque sou eu quem cuida deles enquanto eles trabalham e tudo mais. Mas agora sim, são os 5. O bebê, quando aconteceu o ocorrido, tinha 10 meses de idade. O psicólogo, porque nós também o levamos
ao psicólogo pediátrico e ele nos comentou que, de certa forma, ele realmente apresentava um certo reconhecimento da falta da mamãe, porque ele tinha vários comportamentos que fazia. Por exemplo, ele costumava colocar muito a mãozinha no peito e ficava segurando o peito. Então, o psicólogo nos dizia que isso é a falta de sentir que a mamãe não está com ele, porque ela ainda amamentava quando o bebê ficou sozinho. Ele tinha 10 mesinhos, então ele começou a crescer vendo as crianças focadas com a minha filha. Então chega meu genro, chega minha filha, e é mamãe, papai, e o bebê, para o bebê, eles são mamãe e papai. Ele está dentro da situação e as crianças elas criaram um ambiente no sentido de que todos são irmãos. Minha filha mais velha estudou licenciatura em educação primária e é professora. Minhas 4 filhas são guerreiras por natureza, fortes. Ela, desde pequena, ela teve que assumir o papel de acompanhante da mamãe. Mamãe, ela ficou sozinha com 4 filhas e ela era como se fosse a segunda mamãe, né? O apoio tem o seu processo, tem o seu jeito. Ela, relativamente, ela tem que criar a Daniela, levar ela para a escola. E Daniela amava ela e via ela como mãe, ou seja, para Daniela também ela era a mãe dela. E ela sempre dizia para ela, me adota, irmãzinha, me adota. E também dizia, curiosamente, como 3, 4 meses antes do acontecimento, ela dizia para Érica, irmã, no dia em que eu não estiver mais aqui, cuide dos meus filhos, por favor. Não deixe ninguém os levar. Cuide deles, você. E minha filha diz para ela, você está louca? Pois é, por isso você está aqui. Sim, irmã, mas se algum dia acontecer alguma coisa comigo, por favor, não deixe que ninguém os leve. Cuide deles. Eu te dou eles, adote eles. Dizia para minha filha, você está louca? E curiosamente, começou com isso e, como já estavam lá em casa, era assim, eu vou trabalhar e vocês ficam aqui com a tia Érica. Então, para eles, o ambiente, graças a Deus, não alterou tanto o sistema deles. Por isso, porque como já estavam incluídos, então foi como se quando Daniela chegava, eles iam dormir no quarto com a Daniela, mas todo o resto do movimento era aqui. Então, quando aconteceu o que aconteceu com a Daniela, já não era mais ir embora, já era ficar para dormir lá. Então, curiosamente, eu penso e sinto que as pessoas sabem quando algo está para acontecer, quando algo vai acontecer. 10 dias antes do acontecimento, minha menina recebeu uma rescisão da Liverpool. Era algo grande. E ela me disse, mãe, eu tenho muitas dívidas. Dívidas que ela acumulou por empréstimos que o cara pedia. E ela me disse, me ajuda? Vou te mandar minha rescisão e me ajuda, por favor, a quitar todas as minhas dívidas. E eu disse, bom, tudo bem. Quer dizer, que bom que você pensa assim, não gaste o dinheiro com outra coisa. Assim você se livra e pode viver mais tranquila. Sim, mãe, me ajuda. Ela me mandou o dinheiro e eu comecei a quitar todas as dívidas dela. Ela me passou as dívidas e eu comecei a pagar todas. Por isso comento que sinto que a alma das pessoas percebe quando algo vai acontecer. Porque ela quis liberar todo esse campo. Laura, ela mora fora de casa, ou ela tem sua casa, seu marido, seus filhos, e ela mora fora de casa. Geralmente ela está sempre com a gente, praticamente nos finais de semana, porque ela estudou em regime semipresencial, então ela ia presencialmente às sextas e sábados, então ela ia para casa. Sexta-feira de manhã ela ficava sexta, sábado e às vezes domingo. E aí de segunda a sexta ela ia para casa para levar seus filhos à escola, então geralmente ela só ficava mesmo nos finais de semana. Ela já tinha começado esse processo de querer estudar direito e depois do que aconteceu com Daniela, ela se envolveu um pouco mais.
em relação a investigações e todo esse tipo de situações para saber e também para não permitir que a questão do crime mudasse de nome, né? Porque geralmente você sabe que muitas vezes os crimes costumam mudar de nome, dependendo da situação e de quem está envolvido. Porque muitas vezes um homicídio culposo pode ser colocado como outro tipo de situação. Então, o que eles não queriam era que a questão do feminicídio será trocado por um homicídio. Após o ocorrido, meu genro instalou câmeras de segurança em toda a área da casa. Óbvio, as pessoas não sabiam que tinham colocado câmeras e chegaram a detectar pessoas rondando a residência. Foram passadas informações para a promotoria, fotos e todas as derivações pertinentes. Inclusive, houve uma pessoa que chegou acompanhada, um homem chegou acompanhado de uma mulher. Deixaram uma moto mais ou menos a meia quadra de onde fica a casa. Mas desde o momento em que chegam, dá aquela impressão de que algo não está certo. Minha filha Laura, advogada, vê a câmera e pergunta: "Mãe, esses caras, o que é isso?" Então ficamos checando a câmera e sim, de fato, um dos caras desce, caminha em direção à casa e começa a tirar fotos de toda a área da casa. Nesse momento, então, apertamos o botão de segurança, isso, seguindo o protocolo. Mas eles percebem que tem câmera, no momento em que percebem que tem câmera, eles vão embora. Quando as autoridades chegaram, eles ainda não estavam lá. Procuraram, seguiram o protocolo, seguiram o C5, mas não conseguiram localizar. Me disseram, não sei o quanto isso é verdade, mas comentaram que houve pessoas investigando se as crianças estavam dentro da residência. Pessoas que depois te contavam, então, no momento você pensa, quer dizer, se perguntaram ou qualquer coisa, por que não deram informação na hora para os afetados? Quer dizer, né? Por que não comentar com a gente? Gente, sabem de uma coisa? Eles estão perguntando pelas crianças ou estão perguntando por vocês? Mas tudo bem. Olha, vou ser sincera com você, tem momentos em que eu ainda choro como uma louca. Para mim é muito difícil aceitar tudo isso. Na minha cabeça passam muitas perguntas, muitas que eu sei que nunca vão ter resposta, como: por que você foi, filha? O que você ia fazer? Saber exatamente. Porque ele fez o que fez com ela. Por que acabar com a vida dela de uma forma tão violenta? Porque psicologia pós-morte diz que ela sofreu antes de morrer. Não, não la perícia. Eu perdi. Diz que foi por uma lesão com arma branca perfurante e cortante que cortou a traqueia. E foi o que causou a perda da vida. Me dói muito, mas eu sinto que o que mais me perturba, de certa forma, e que eu gostaria é saber que meus filhos estão seguros, saber que meus filhos, meus pequenos, possam estar tranquilos e livres. Sempre temos que sair com o pulso de vida por qualquer situação e geralmente eu não saio sozinha com as crianças. Estou sempre com minha filha, seja no carro ou caminhonete. E eu sinto que
Não sei até que ponto essa tranquilidade. Eu passei por um processo fazendo tratamento psicológico, mas houve certos detalhes que impediram a continuação. Ainda é muito difícil para mim de verdade aceitar e seguir em frente, ficar de pé com tudo isso. Eu sei que isso é para a vida toda, né? Porque não é algo que desaparece ou que já tenha passado. Não, é algo que vou carregar para sempre, que dói. E não se deseja isso a ninguém. Mas também sei que eu tenho que estar presente no aqui e agora para poder continuar com essa base e apoiando as crianças, né? E mais do que tudo, uma das coisas que eu realmente agradeço a Deus é que eu conto com uma grande equipe. Minhas filhas, meus genros, que estão sempre lado a lado comigo, né? E que me apoiam em tudo, me ajudam e não me deixam. Geralmente, quando acontece qualquer situação como esses detalhes, me perguntam: o que você quer fazer? Você nos diga o que você quer fazer e é isso que vamos fazer. Então, graças a vocês acreditarem em mim, graças a vocês estarem comigo, graças a essa união e unidade que vocês sempre tiveram, é que posso dizer que encontramos minha filha, a levamos para descansar em um lugar onde sabemos que ela está. E que não está como gostaríamos, né? Que sinto falta dela e vou sentir falta. Mas sei onde ela está. Porque enquanto não houver justiça, nós mulheres somos resistência. Justiça para Daniela Zabauza. Justiça para Daniela Zabauza. Não sei o que te levou a fazer isso. Não consigo imaginar. Também não sei o que está passando pela sua cabeça. Mas eu acho que se você tivesse um pouco de lucidez, você enfrentaria e assumiria a responsabilidade que te cabe. Nesse momento, ainda segue sendo considerado o suposto responsável. Mas você sabe que foi o causador, você sabe que foi quem tirou a vida da minha filha. Enfrente e assuma, pague pelo crime. Pode ser diretamente para o 911, uma ligação anônima, não pode ser nas redes sociais. Nas redes sociais há uma página dedicada a Daniela que se chama Sou Sua Voz, Daniela Zabauza. Nos nossos perfis também colocamos várias questões de pedir ajuda e apoio para a denúncia. O slogan que está sendo usado é Justiça para Daniela Zabauza. Desde o dia do acontecimento, naquele dia toda a família tinha ido à praia. O único que estava aqui na cidade era o filho dele e alguns tios parentes dele. Mas a mãe, os irmãos e todos já estavam na praia. Desde o momento do ocorrido, eu sei que eles tiveram informação sobre o que ele tinha feito, porque nós recebemos várias mensagens nas quais nos contavam o que tinha acontecido. Sem que a gente tivesse uma noção concreta dos fatos. E não, na verdade, desde antes do acontecimento, desde que minha filha fazia parte da família dele, desde que minha filha era companheira dele,
Na verdade, nós nunca tivemos uma convivência em harmonia, tivemos 2 ou 3 ocasiões de convivência, tipo batizado das crianças, chá de bebê ou coisas assim, mas uma unidade familiar nunca existiu. Quando o acontecimento, nós soubemos disso, de que eles ficaram sabendo do acontecimento por causa das mensagens, mas nós termos alguma comunicação com eles, nenhuma. Nem com a mãe, nem com os irmãos, nem com ninguém. Somente isso, pedir a toda a população, às pessoas, se tiverem qualquer informação sobre ele, que avisem às autoridades competentes. Porque ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer parte, pode ser seu vizinho, estar ao seu lado. Talvez com o cabelo mais comprido, talvez com barba, talvez com bigode. Mas tem algo que ele não pode mudar. Ele tinha uma ferida na perna que foi causada por um capotamento da moto onde ele estava e teve uma fratura. E colocaram uma placa, essa placa não foi aceita pelo corpo dele, ele estava programado para operar um mês depois que aconteceu a morte da minha menina. Então, por razões óbvias, ele não compareceu à consulta, a cirurgia marcada. Então, se ele foi atendido clandestinamente. Isso também é algo fácil de perceber, porque não acho que tenha ficado bem, porque naquela época ele já estava um pouco mal. Então, ele vai ter algum problema nessa perna. Se você chegou até este ponto do vídeo, vou te contar que às sextas-feiras vai ser postado conteúdo exclusivo para membros. E também vou te dar prévias de entrevistas que vão ser publicadas na semana ou em 2 semanas.